Francisco, não! Não fala isso! Letícia diz em voz baixa, com os olhos cheios de lágrimas, apertando o filho contra o peito e se sentindo culpada. O menino, sem entender o nervosismo, se inclina outra vez para a frente, estende as mãozinhas e sorri. Papai, papai. Alfredo dá um passo atrás, surpreso. Ele tenta falar algo, mas a voz não sai. Por um instante, não é o dono daquela casa luxuosa. É apenas um homem encarando um sonho que nunca teve coragem de admitir. Ele só confunde. Letícia se apressa, quase sem respirar. Mas o silêncio de Alfredo diz mais do que qualquer palavra. Tudo começa em um salão elegante, silencioso demais para uma casa tão grande. Alfredo, um bilionário viúvo, observa a rotina seguir como sempre, até que o inesperado rompe o ar. Nos braços de Letícia, a faxineira e mãe solo, está Francisco, de apenas 2 anos. Enquanto ela tenta terminar o trabalho rapidamente, o menino estende os braços, sorri sem medo e solta, alto e claro: papai, papai. O ambiente muda com um clima desconfortado. Letícia entra em pânico, pede desculpas, tenta corrigir o menino, mas algo já mudou. Alfredo não consegue desviar o olhar. Não é sobre o erro da criança, é sobre o que aquele chamado desperta dentro dele. Um desejo guardado em silêncio por anos começa a emergir, trazendo à tona conversas difíceis, olhares prolongados e uma proximidade que nunca deveria existir entre patrão e funcionária. Letícia entrou no salão com passos curtos, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A casa era grande demais, limpa demais, silenciosa demais. E isso sempre deixava ela com a sensação de estar invadindo um lugar onde não pertencia. O avental branco por cima do vestido verde já estava bem ajustado. As luvas amarelas firmes nas mãos e Francisco no colo, inquieto, balançando as perninhas e olhando tudo com aqueles olhos curiosos de quem enxerga o mundo como um brinquedo gigante. Shhh, meu amor. Só um pouquinho, tá? A mamãe termina aqui e a gente vai embora. Ela sussurrou, encostando o rosto no dele, tentando arrancar um sorriso calmo. Francisco respondeu com um som fofinho, uma risadinha curta, e logo apontou para o lustre brilhante acima deles. Oh! Ele murmurou, encantado. Letícia deu uma respirada funda. Ela precisava terminar rápido. Hoje ela tinha pegado um extra, e cada minuto ali valia muito. Se ela fizesse tudo certinho, sem chamar atenção, talvez ninguém nem percebesse que ela levou o filho junto. Era isso? Ou perder o dia inteiro por falta de com quem deixar ele. Ela se aproximou da mesa de centro e começou a passar o pano com movimentos cuidadosos, segurando Francisco com um braço e limpando com o outro. A sala tinha cortinas claras, sofá impecável, um cheiro leve de perfume caro e uma sensação que ela não conseguia explicar. Como se aquela casa estivesse sempre esperando alguma coisa acontecer. Foi quando ela ouviu passos. Passos firmes, medidos, vindo do corredor. Letícia congelou. O coração deu aquele pulo feio do tipo que a gente sente no estômago. Ela virou o rosto devagar e lá estava ele. Alfredo. De terno escuro, barba bem feita, expressão séria. Ele não era o tipo de homem que aparecia. Ele chegava e o ambiente mudava junto. A presença dele parecia ocupar o espaço inteiro. Letícia? A voz dele veio baixa, porém firme, como se ele já soubesse a resposta e só estivesse confirmando. Letícia endireitou a postura na hora, apertando Francisco no colo. Ah, senhor Alfredo, desculpa, eu não sabia que o senhor estava em casa. Eu achei que... Alfredo olhou primeiro para ela, depois para o menino. E parou. Foi sutil, mas foi. Um microsegundo de surpresa que quebrou a máscara fria do rosto dele. Quem é... Ele começou. Mas a frase morreu antes do fim. Letícia ficou branca. É meu filho. Francisco. Eu tive um problema hoje. Não consegui com quem deixar. Eu sei que não é o correto trazer, mas eu não podia faltar. Eu precisava muito do trabalho, senhor. Eu não queria desrespeitar as regras. Ela falava rápido, quase atropelando as palavras, como quem tenta impedir um desastre antes dele acontecer. Alfredo ficou parado, olhando, sem dizer nada.
O olhar dele não era de raiva. Era confuso, como se uma parte dele quisesse mandar ela sair agora e outra parte não conseguisse tirar os olhos daquele menino. Francisco, por outro lado, não tinha nenhum medo. Pelo contrário, ele olhou Alfredo como se reconhecesse alguma coisa ali. Um brilho acendeu no rosto dele e o corpo pequeno se inclinou na direção do homem. Papai! Papai! Ele gritou, alto, feliz, estendendo os 2 braços. A frase ecoou no salão como se alguém tivesse derrubado um vaso caro no chão. Letícia travou. A boca abriu, mas não saiu nada. O rosto dela ficou vermelho, depois pálido, e os olhos encheram d'água sem ela perceber. Não, não, filho! Ela sussurrou desesperada, segurando o menino com mais força. Não fala isso. Meu Deus! Alfredo deu um passo para trás, como se tivesse levado um choque. O quê? Ele perguntou num tom que não era de acusação. Era de incredulidade. Francisco insistiu, batendo as mãozinhas no ar como se pedisse colo. Papai, vem! Letícia respirou fundo, engoliu o choro e tentou sorrir, mas saiu um sorriso torto, quebrado. Senhor Alfredo, me desculpa. Ele não sabe o que diz. Ele tá numa fase de chamar todo homem de papai, sabe? É coisa de criança. Eu juro que eu não ensino isso, não. Eu só preciso terminar meu serviço e ir embora. Alfredo ficou olhando pro menino, mas parecia que ele não estava ouvindo metade do que Letícia falava. Algo naquele chamado tinha atravessado ele. O olhar dele, antes duro, ficou preso num ponto que não era mais a sala, nem Letícia, nem o trabalho. Era como se ele estivesse revendo uma coisa antiga por dentro. Uma coisa que ele nunca dizia em voz alta. Ele tem 2 anos? Alfredo perguntou sem tirar os olhos de Francisco. Letícia assentiu, passando a mão no cabelo preso, nervosa. 2. Fez 2 agora. É pequeno, mas é esperto. E fala umas coisas do nada, assim. Francisco voltou a esticar os braços, insistente, rindo. Papai, cola! Cola! Alfredo olhou para as mãos do menino. E por um segundo, as próprias mãos dele subiram no ar, sem perceber, como se estivessem prontas para receber. Mas ele parou no meio do gesto, travando de novo. Alfredo respirou procurando a palavra certa. Ele não parece assustado comigo. Letícia soltou uma risada nervosa, que mais parecia um soluço. Ele não tem medo de quase ninguém, só de aspirador e de trovão. A frase saiu tão humana, tão comum, que quebrou mais um pedacinho daquela distância entre os 2 mundos. Alfredo piscou devagar, como se aquilo tivesse sido a coisa mais real que ele ouviu ali dentro em muito tempo. Ele, enfim, olhou para Letícia, de verdade. Você trabalha aqui há quanto tempo? Letícia engoliu seco. Quase 1 ano. Eu faço o possível para não dar problema. Eu sou muito grata por esse trabalho. E eu sei que isso de trazer ele foi errado. Alfredo deu um passo mais perto, sem perceber, ainda olhando Francisco. O menino abriu um sorriso gigante, como se estivesse comemorando. Ele chama todo homem de papai? Alfredo perguntou. Letícia baixou o olhar envergonhada. Nem sempre. Mas, quando ele vê um homem de terno, ele faz isso. Eu acho que é porque, na creche tem um segurança que brinca com ele. Aí ele começou. Alfredo ficou em silêncio. O salão parecia mais frio. Letícia sentiu um medo bobo de perder o emprego ali mesmo. Ela apertou Francisco no colo e se adiantou. Senhor Alfredo, se o senhor quiser, eu posso ir embora agora. Eu volto outro dia, eu compenso as horas, eu faço o que o senhor mandar. Só, por favor, não me manda embora. A voz dela falhou no final. Ela tentou segurar, mas a emoção escapou no olhar. Não era chantagem, não era cena. Era necessidade pura. Era mãe, era conta, era aluguel, era fralda, era vida. Alfredo olhou para ela com uma calma pesada. Eu não falei que ia mandar você embora. Letícia ficou sem reação. Não, mas eu sei o que você pensou. Ele respondeu, e a voz dele ficou mais baixa ainda. E eu também sei o que eu pensei quando ouvi.
Ele me chamara assim. Letícia levantou os olhos devagar. O que o senhor pensou? Alfredo segurou o próprio ar por um instante, como se aquela pergunta tivesse aberto uma porta que ele mantinha trancada há anos. Eu pensei que eu não ouvia essa palavra, direcionada a mim, há muito tempo. Ele disse, escolhendo cada frase como quem pisa em vidro. Francisco deu uma risadinha e bateu palminha, sem entender o peso de nada. Papai, papai! Letícia ficou com o peito apertado. E pela primeira vez, ela viu Alfredo como um homem, e não como o dono da casa. Senhor Alfredo, Ela tentou, mas não achou as palavras. Alfredo respirou fundo. Você pode. Ele começou, e a frase saiu estranha, como se ele não estivesse acostumado a pedir nada a ninguém. Você pode colocar ele no chão um segundo? Letícia arregalou os olhos. No chão? Aqui? Sim. Só. Eu quero ver uma coisa. Ela hesitou, mas abaixou Francisco com cuidado. O menino ficou de pé meio torto, segurando a barra do avental da mãe. Alfredo se agachou devagar, ficando na altura dele. Aquele homem enorme, que parecia sempre intocável, agora estava ali, no nível de uma criança. Francisco olhou Alfredo de perto com curiosidade e imediatamente abriu os braços de novo. Papai! Alfredo ficou paralisado com aquilo. Ele passou a mão no próprio rosto, como se estivesse tentando segurar alguma emoção que vinha subindo. Você... Alfredo falou baixinho, só pro menino. Você tá me chamando de papai por quê? Francisco deu um sorriso bobo, como se a resposta fosse óbvia demais para ser explicada. Porque sim? Letícia soltou um chorinho preso, rindo e chorando ao mesmo tempo, morrendo de vergonha. Ai, meu Deus! Ele fala porque sim pra tudo. Alfredo olhou para ela e foi a primeira vez que ele deixou um sorriso aparecer, bem pequeno, quase escondido. Ele é espontâneo. Letícia limpou uma lágrima rápido com o pulso, tentando não mostrar fraqueza. Eu só quero que o senhor entenda. Eu não fiz isso para provocar nada. Eu sou uma pessoa simples. Eu só tô tentando criar meu filho. Alfredo ficou de pé de novo, mas agora o olhar dele estava diferente. Era como se algo tivesse quebrado por dentro e, ao mesmo tempo, algo tivesse acordado. Eu entendi, ele disse. Só que eu não sei se você entendeu o que acabou de acontecer aqui. Letícia franziu a testa, confusa. Como assim? Alfredo olhou para Francisco, depois voltou o olhar para ela. Eu passei anos dizendo para mim mesmo que eu não precisava de nada. Ele falou com a voz firme, porém carregada, que eu podia comprar tudo, resolver tudo, controlar tudo, e pronto. Só que tem uma coisa que dinheiro nenhum compra. Letícia ficou quieta. Francisco começou a bater palminha, brincando com a gravata de Alfredo. E hoje... Alfredo continuou num tom quase íntimo. Um menino que nem me conhece entrou na minha casa, olhou para mim e me chamou do que eu mais queria ser. E nunca fui. Letícia sentiu o corpo todo arrepiar. Ela puxou Francisco devagar, tentando tirar ele dali, mas Alfredo levantou a mão, pedindo calma. Não, deixa ele. Letícia mordeu o lábio, nervosa. Senhor Alfredo, isso é perigoso para mim. Eu não quero confusão. Eu não quero que o senhor se confunda. Eu só... Alfredo cortou, mas sem agressividade. Eu não tô me confundindo, Letícia. Eu tô encarando uma verdade. Ele respirou pesado. E eu preciso que você me responda uma coisa com sinceridade. Ele disse, olhando nos olhos dela. Quando você falou mãe solo, é porque o pai do Francisco não participa. Letícia gelou. O rosto dela fechou. Não por raiva, por dor antiga. Ela demorou para responder, e quando respondeu, a voz saiu baixa. Não participa. Sou eu e ele, desde sempre. Alfredo assentiu lentamente, como se já soubesse, como se o silêncio dela tivesse contado antes. Francisco puxou de novo a manga do terno, insistente. Papai, pega. Alfredo olhou para o menino e dessa vez não resistiu. Ele pegou Francisco no colo com um cuidado estranho, como se estivesse segurando algo frágil e precioso ao mesmo tempo. Francisco encostou a cabecinha no peito dele, confortável,
e soltou um suspiro feliz. Letícia levou as mãos à boca, sem acreditar no que estava vendo. O medo virou confusão, e a confusão virou uma emoção difícil de explicar. Senhor Alfredo, ela sussurrou. O que o senhor está fazendo? Alfredo olhou para ela, com Francisco no colo, e respondeu numa calma que assustava mais do que grito. Eu não sei ainda, ele disse. Mas eu sei que eu não quero que vocês vão embora agora. Letícia arregalou os olhos, o coração disparando. Como assim? Alfredo deu um passo em direção ao sofá com o menino, e o menino riu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Senta, Alfredo disse, apontando de leve. Só por 5 minutos. Conversa comigo. Letícia hesitou. Ela olhou a porta, olhou o pano na mão, olhou o filho no colo dele e percebeu que, de algum jeito, sem pedir licença, aquela casa tinha acabado de abrir um capítulo novo. E não era só na vida do Alfredo, era na dela também. Letícia demorou alguns segundos para obedecer. Não era desobediência, era medo mesmo. Medo de sentar num sofá que não era dela. Medo de aceitar um convite que não entendia. Medo de estar entrando num lugar emocional do qual talvez não conseguisse sair depois. Ainda assim, as pernas se moveram sozinhas, e ela sentou na ponta do sofá, reta, tensa, como quem está pronta para levantar a qualquer momento. Alfredo sentou de frente para ela, mantendo Francisco no colo. O menino parecia completamente à vontade, mexendo na barba dele, puxando a gravata, rindo baixinho como se aquele contato fosse natural, antigo, familiar. Ele não costuma ficar quieto assim no colo de estranhos, Letícia comentou, tentando quebrar o silêncio pesado que se formou. Alfredo olhou para Francisco, depois respondeu. Talvez porque ele não me veja como estranho. A frase ficou no ar. Letícia sentiu o peito apertar de novo. Senhor Alfredo? Ela começou, escolhendo cada palavra. Eu preciso deixar uma coisa clara. Eu não quero criar nenhuma situação desconfortável para o senhor, nem para mim. Eu trabalho aqui, eu preciso desse trabalho. E o Francisco? Ele não entende o peso das palavras. Alfredo assentiu devagar. Eu sei, e é justamente por isso que eu pedi para você sentar. Ele respondeu com calma. Porque eu não quero que isso vire algo mal interpretado. Nem para você, nem para mim. Francisco bateu palminha de repente, animado com alguma coisa invisível. Papai? Ele falou de novo, orgulhoso, apontando para o rosto de Alfredo. Letícia fechou os olhos por um instante, respirou fundo e passou a mão na testa. Viu? Ela disse, quase pedindo desculpa. Ele insiste. Eu fico sem saber o que fazer. Alfredo sorriu de leve. Não precisa corrigir agora. Ele disse. Criança sente quando a gente força as coisas. Letícia abriu os olhos, surpresa. O senhor entende disso? Alfredo soltou um suspiro curto, daqueles que carregam mais coisa do que parecem. Eu li muito sobre isso. Ele respondeu. Eu só nunca tive onde aplicar. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Menos tenso, mais íntimo. Letícia apertou os dedos um no outro. O senhor falou que passou anos querendo ser pai. Ela disse com cuidado. Por que nunca foi? Alfredo não respondeu na hora. Ele passou a mão devagar nas costas de Francisco, num gesto automático, quase protetor. Porque eu sempre achei que dava para adiar. Ele disse por fim. Sempre tinha uma reunião, um projeto, uma meta, uma empresa para comprar, um número para bater. Eu dizia para mim mesmo. Depois virou anos. E quando eu percebi, o tempo já tinha passado. Letícia engoliu seco. E agora? Alfredo levantou do olhar para ela. Agora eu tenho tudo, menos o que realmente importa. Francisco bocejou, encostando a cabeça no ombro dele, e aquilo mexeu ainda mais com Letícia. Ela se levantou num impulso. Senhor Alfredo, eu acho melhor eu pegar ele de volta. Alfredo hesitou por um segundo, mas assentiu. Ele entregou Francisco com cuidado, como se estivesse devolvendo algo precioso. O menino fez um biquinho, contrariado. Papai, ele reclamou manhoso. Letícia sentiu o coração partir em dois. Shhh, ela disse, beijando o cabelo dele. Agora é com a mamãe.
Alfredo observou a cena em silêncio, com um olhar que misturava saudade do que nunca teve e medo do que estava sentindo agora. Letícia. Ele chamou, quebrando o silêncio. Eu não vou demitir você, nem te julgar, nem criar problema por causa disso. Ela respirou aliviada. Obrigada, de verdade. Mas, ele continuou, eu queria te fazer uma proposta. E antes que você se assuste, não tem nada de errado nela. Letícia ficou tensa outra vez. Que proposta? Alfredo cruzou as mãos, sério, mas sincero. Eu passo muito tempo sozinho nessa casa, ele disse. E eu percebi hoje que ela não foi feita para ser silenciosa o tempo todo. Letícia franziu a testa. Eu não entendi. Eu queria que você... Ele parou, pensou melhor. Que vocês ficassem mais tempo aqui durante o dia. Não só para limpar, para conviver. Letícia arregalou os olhos. Conviver? Como assim? Almoçar aqui, por exemplo. Deixar o Francisco brincar no jardim enquanto você trabalha. Ele explicou. Eu não quero comprar carinho, Letícia. Eu só quero presença. Ela balançou a cabeça, confusa. Senhor Alfredo, isso soa perigoso. Não para mim, para o senhor. As pessoas falam, interpretam. Eu sei, ele respondeu. Mas eu não me importo mais tanto com o que falam. Letícia ficou em silêncio. Francisco brincava com o cordão do avental, alheio a tudo. Eu não posso prometer nada, ela disse por fim. Eu sou mãe. Tudo o que eu faço gira em torno dele. Alfredo assentiu. É exatamente isso que eu admiro em você. Ela levantou o olhar rápido. Admira? Sim, ele respondeu sem desviar. Você não pediu nada. Não usou seu filho para conseguir nada. Você só tentou trabalhar. E isso diz muito. Letícia sentiu os olhos marejarem, mas segurou. O senhor não sabe o quanto isso é difícil, ela murmurou. Eu imagino. Alfredo respondeu. Mas eu gostaria de aprender. Francisco levantou a cabeça de repente. Papai, fome. A frase simples caiu como um raio. Letícia arregalou os olhos, pronta para corrigir de novo. Mas Alfredo foi mais rápido. Fome? Ele perguntou, olhando para o menino. Então acho que está na hora do almoço. Ele olhou para Letícia. Fica, só hoje. Almoça com a gente. Letícia hesitou. O relógio parecia correr mais devagar. Só hoje, ela repetiu, quase como um acordo consigo mesma. Alfredo sorriu, dessa vez sem esconder. Só hoje. Depois, a gente vê. Letícia assentiu devagar. E sem perceber, enquanto segurava o filho nos braços, entendeu que aquele só hoje era exatamente como tudo tinha começado naquela casa. Com algo pequeno, inocente e impossível de ignorar. O almoço foi servido numa mesa grande demais para 3 pessoas. E ainda assim, pela primeira vez, aquela sala parecia fazer sentido. Letícia sentou na ponta, como se ainda estivesse pedindo permissão para ocupar aquele espaço. Francisco ficou no cadeirão improvisado, batendo a colher no prato, animado demais para comer direito. Alfredo observava tudo em silêncio, como quem assiste a uma cena que sempre imaginou, mas nunca viveu. Francisco, come devagar, meu amor. Letícia pediu, limpando o cantinho da boca dele com o guardanapo. Devagar. O menino repetiu errado, rindo de si mesmo. Alfredo soltou um riso baixo, quase surpreso por ter feito isso. Ele aprende rápido, comentou. Aprende, mas só o que quer. Letícia respondeu, entrando no clima sem perceber. O silêncio que veio depois não foi constrangedor. Foi novo, diferente. Alfredo apoiou os cotovelos na mesa, algo que ele nunca fazia em reuniões importantes, e olhou para Letícia com curiosidade genuína. Você sempre almoça correndo assim? Ele perguntou. Sempre. Ela respondeu com sinceridade. Entre um trabalho e outro. Entre uma preocupação e outra. E quando foi a última vez que você sentou para comer sem pressa? Letícia pensou. Pensou mesmo. E a resposta não veio fácil. Não lembro. Alfredo assentiu. Como se aquilo confirmasse algo que ele já sentia. Eu também não. Francisco derrubou um pedacinho de comida no chão e olhou para Letícia, assustado. Caiu? Tudo bem. Ela disse rápido.
Depois a mamãe limpa. Alfredo franziu a testa. Não. Ele falou calmo. Caiu. Acontece. Letícia olhou para ele, surpresa. A casa? É uma casa. Ele cortou, sem dureza. Não um museu. A frase ficou martelando na cabeça dela. Depois do almoço, Alfredo abriu a porta do jardim. A luz entrou forte, iluminando tudo. Francisco correu na direção do gramado como se tivesse sido solto num parque. Não corre tanto! Letícia alertou, já levantando. Deixa, Alfredo disse. Eu fico de olho. Ela parou no meio do caminho. O senhor? Eu, ele confirmou. Pode confiar. Letícia hesitou, mas ficou ali, observando de longe. Alfredo caminhava atrás de Francisco, atento, mas sorrindo. A cada tropeço do menino, o coração dela disparava, até perceber que Alfredo estava mais rápido do que ela imaginava. Cuidado, ele dizia baixinho. Assim, isso. Francisco gargalhava, correndo em círculos. Letícia sentiu algo estranho no peito. Não era ciúme, era medo de gostar daquilo. Letícia, Alfredo chamou sem tirar os olhos do menino. Você já pensou em mudar de vida? Ela cruzou os braços, defensiva. Já pensei em sobreviver. Mudar vem depois. Ele assentiu. Eu passei a vida inteira mudando tudo, menos o que importava. Francisco caiu sentado na grama e começou a rir sozinho. Alfredo se agachou, riu junto e ajudou ele a levantar. Papai! O menino disse, sujo de grama, orgulhoso. Letícia fechou os olhos por um segundo. Aquilo estava indo longe demais. Alfredo? Ela chamou, usando o nome dele pela primeira vez. Ele virou. Isso não é justo com ele. Ela disse com a voz firme. Nem comigo. Ele se apega rápido. Criança não entende contexto. Alfredo respirou fundo. Eu sei, ele respondeu. Mas fingir que isso não está acontecendo também não é justo. Ela engoliu seco. O senhor não sabe o que é criar expectativa num filho. E depois ter que explicar por que ela some. Alfredo se aproximou, mantendo distância respeitosa. Então me ajuda a não sumir. Ele disse, sério. Eu não tô brincando, Letícia. Ela balançou a cabeça, confusa. O senhor fala como se isso fosse simples. Não é simples. Ele respondeu. Mas é real. Francisco voltou correndo, abraçando a perna de Alfredo. Papai fica? O silêncio que veio depois foi pesado. Letícia sentiu o ar faltar. Francisco, ela começou. Ele pode ficar um pouco. Alfredo disse, antes dela terminar. Hoje, Letícia olhou nos olhos dele. Hoje não pode virar sempre. Eu sei, ele respondeu. Mas todo sempre começa em algum dia. Ela respirou fundo, lutando contra a vontade de chorar. Eu não quero machucar meu filho. Nem eu, Alfredo respondeu, com sinceridade crua. Francisco bocejou de novo, encostando a cabeça na perna dele. Sono. Letícia se aproximou e pegou o menino no colo. É hora da soneca. Alfredo observou em silêncio enquanto ela ninava o filho, cantando baixinho uma música simples. A casa inteira parecia ouvir. Você canta bem, ele comentou. Não é para cantar bonito. Ela respondeu. É para acalmar. Ele sorriu de leve. Funciona. Quando Francisco adormeceu, Alfredo falou com cuidado. Você pode usar o quarto do fundo. É silencioso. Letícia arregalou os olhos. Não precisa... Precisa sim. Ele insistiu. Ele merece descanso. E você também. Ela hesitou, mas aceitou. Enquanto colocava Francisco na cama, Letícia percebeu uma coisa que a assustou mais do que tudo até ali. Ela se sentia segura naquela casa. Ao sair do quarto, encontrou Alfredo parado no corredor. Obrigada, ela disse. Eu que agradeço. Ele respondeu. Por hoje. Ela assentiu, sabendo que aquele por hoje estava ficando cada vez mais frágil. E sem perceber, os dois entenderam a mesma coisa, mas ao mesmo tempo. A casa estava silenciosa outra vez, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, ele parecia cheio de algo não dito. Letícia saiu do quarto devagar, fechando a porta com cuidado para não acordar Francisco. Quando se virou, encontrou Alfredo encostado na parede do corredor, braços cruzados, olhar distante,
como se estivesse pensando em algo grande demais para aquela hora. Ele dormiu rápido, ela disse, quebrando o silêncio. Ele parece se sentir seguro aqui. Alfredo respondeu, sem tirar os olhos da porta do quarto. Letícia ajeitou o avental, nervosa. Criança sente quando o ambiente está calmo, mesmo que a gente não esteja. Alfredo assentiu. Então você não está calma? Ela sorriu de canto. Nem um pouco. Ele respirou fundo, como quem decide falar algo importante. Letícia, eu preciso ser honesto com você. O que aconteceu hoje mexeu comigo mais do que eu esperava. Ela ficou tensa na hora. Senhor Alfredo, se isso for sobre eu continuar trazendo ele, não é isso. Ele interrompeu com firmeza tranquila. É sobre mim. Ela levantou o olhar. Eu passei anos evitando qualquer coisa que não pudesse controlar. Pessoas, sentimentos, vínculos, tudo parecia um risco. Ele disse. E hoje, um menino que mal sabe formar frase, entrou na minha vida e bagunçou tudo. Letícia cruzou os braços, numa tentativa de se proteger. Isso é exatamente o que me assusta. A mim também. Ele respondeu sincero. Mas eu não quero fingir que não senti. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras. Alfredo, eu não posso oferecer estabilidade emocional para ninguém além do meu filho. Eu já vivo no limite. Se eu erro, não sou só eu que caio. Eu não tô pedindo promessa nenhuma. Ele disse. Só presença. Verdade. Ela balançou a cabeça confusa. Verdade machuca. Mentira machuca mais. Ele rebateu sem dureza. O silêncio voltou. Dessa vez, Letícia caminhou até a janela, olhando o jardim onde Francisco tinha brincado mais cedo. Sabe qual é o meu maior medo? Ela perguntou sem virar o rosto. Qual? Que ele se acostume com você. Ela disse. Que comece a te esperar. Que te chame assim, com esse brilho no olho. E um dia, você não esteja mais aqui. Alfredo se aproximou devagar, mantendo distância respeitosa. Eu não sou alguém que entra na vida de uma criança para sair sem pensar. Ele disse. Eu não sei ainda qual é o meu lugar, mas eu sei que não quero ser ausência. Letícia virou o rosto para ele, emocionada. Você fala como se isso fosse simples. Não é, ele respondeu. Mas eu tô disposto a aprender. Se você permitir. Ela passou a mão no rosto, lutando contra as lágrimas. Eu não quero confundir meu filho, nem criar uma fantasia. Então não cria, Alfredo disse. Cria rotina, devagar, sem promessas. Letícia pensou. Pensou como mãe, como mulher, como alguém que nunca teve margem para errar. E o que você espera de mim? Ela perguntou. Que você seja quem já é. Ele respondeu. Forte, honesta, cuidadosa. E que não se feche por medo antes de entender o que isso pode ser. Ela ficou em silêncio. O relógio marcava o tempo com um tic-tac quase provocador. Eu não posso ficar aqui todos os dias, ela disse. Eu tenho outros trabalhos, outra vida. Eu sei, ele respondeu. Mas quando estiver aqui, eu gostaria que fosse de verdade. Letícia assentiu lentamente. Então vamos deixar uma coisa clara. Ela disse. Meu filho vem sempre em primeiro lugar. Alfredo não hesitou. Como deveria ser? Ela respirou aliviada. E nada de promessas grandes. Continuou. Nada de palavras que ele não entende ainda. Combinado, ele disse. Nesse momento, um barulhinho veio do quarto. Um chorinho baixo, sonolento. Mamãe! A voz de Francisco saiu fraca. Letícia correu na hora. Já vou, meu amor. Alfredo ficou parado no corredor, ouvindo a voz dela acalmar o menino, sentindo algo novo se espalhar pelo peito. Não era euforia, era responsabilidade. Quando Letícia voltou, Francisco estava meio acordado, agarrado ao pescoço dela. Ele acorda assim quando muda o ambiente. Ela explicou. Alfredo se aproximou devagar. Posso falar com ele? Ela hesitou e assentiu. Alfredo se abaixou na frente de Francisco. Oi, ele disse com a voz mais suave que Letícia já tinha ouvido nele. Tá tudo bem. A mamãe tá aqui. Francisco olhou para ele, sonolento, e sorriu. Papai. Letícia fechou os olhos, respirando fundo. Alfredo não corrigiu, só respondeu com cuidado. Tô aqui. Francisco encostou a cabeça no ombro de Letícia e voltou a dormir.
Alfredo se levantou, emocionado. Obrigado, ele disse a Letícia, por não ir embora. Ela olhou para ele, cansada, mas sincera. Eu ainda não sei onde isso vai dar. Nem eu, ele respondeu. Mas pela primeira vez, eu quero descobrir. Letícia ajeitou o filho no colo e caminhou em direção à sala. Antes de sair, virou o rosto. Um passo de cada vez, Alfredo. Ele assentiu. Um passo de cada vez. E naquela noite, enquanto a casa voltava ao silêncio, os dois sabiam. Não era mais uma casa vazia. Era um lugar onde algo estava começando a criar raiz. A noite caiu devagar sobre a casa. E Letícia percebeu isso pelo reflexo das luzes do jardim, acendendo uma a uma. Ela estava sentada no sofá, com Francisco dormindo profundamente em seu colo, o rostinho tranquilo, a respiração leve. Alfredo observava de longe, em silêncio, como quem não queria interromper um quadro delicado demais. Ele costuma dormir assim, pesado? Alfredo perguntou em voz baixa. Quando se sente seguro? Sim, Letícia respondeu quase num sussurro. Em lugares estranhos, ele costuma acordar fácil. Alfredo assentiu, sentindo o peso daquela frase mais do que deveria. Então isso aqui já deixou de ser estranho para ele. Letícia não respondeu de imediato. Ela apenas ajeitou o corpo, protegendo o filho, como se aquela constatação a deixasse exposta demais. Alfredo, ela chamou com cuidado. Eu preciso ir embora hoje. Ele sentiu um aperto imediato, mas não deixou transparecer. Claro, eu não pensei que vocês ficariam. Não é isso, ela explicou. É que se eu não mantiver limites agora, depois fica impossível explicar. Ele concordou com a cabeça. Eu respeito isso. Letícia respirou aliviada. Mas ela continuou hesitando. Hoje foi importante para mim também. Alfredo ergueu o olhar. Por quê? Porque eu vi que você não está brincando, ela disse. E isso muda tudo. Ele caminhou até mais perto, mantendo distância. Eu nunca soube brincar com coisas importantes. Ela sorriu de leve. Dá para perceber. Francisco se mexeu no colo dela, resmungando algo incompreensível. Papai, murmurou ainda dormindo. Letícia sentiu o coração apertar de novo. Alfredo fechou os olhos por um segundo, como quem segura algo grande demais por dentro. Eu não vou responder quando ele falar dormindo, ele disse tentando aliviar o clima. Letícia soltou uma risada baixa. Ainda bem, porque senão eu não saberia o que fazer. Ela se levantou com cuidado, preparando-se para colocar Francisco no carrinho. Posso te acompanhar até o carro? Alfredo perguntou. Pode. Caminharam juntos até a porta. O vento frio da noite bateu leve quando Alfredo abriu. Amanhã você vem? Ele perguntou, sem perceber que estava pedindo mais do que trabalho. Letícia parou, pensou e respondeu com sinceridade. Amanhã eu trabalho em outro lugar, mas depois de amanhã, sim. Alfredo assentiu tentando disfarçar o alívio. Então eu espero. Ela olhou para ele, firme. Esperar não é cobrar. Eu sei, ele respondeu. É confiar. Letícia colocou Francisco no carrinho, ajeitou o cobertorzinho e olhou Alfredo uma última vez antes de sair. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Letícia. Quando o carro se afastou, Alfredo ficou parado na porta por alguns segundos, olhando o vazio. Depois, fechou devagar e encostou as costas na madeira, respirando fundo. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentiu vontade de ligar o computador, nem de checar números, nem de trabalhar até esquecer o mundo. Ele caminhou até o quarto onde Francisco havia dormido mais cedo. A cama Manassanana ainda estava levemente marcada, o ursinho esquecido sobre o travesseiro. Alfredo pegou o brinquedo na mão. Um passo de cada vez. Ele murmurou para si mesmo. Do outro lado da cidade, Letícia dirigia em silêncio. Francisco dormia tranquilo no banco de trás. Ela olhou pelo retrovisor e sentiu um medo novo nascer. Não de perder algo, mas de querer algo que nunca se permitiu. Mamãe tá aqui. Ela sussurrou. Sempre. Mas pela primeira vez, aquela promessa parecia dividir espaço no coração. E assim, separados pela noite, mas unidos por um mesmo pensamento não dito, os dois sabiam. O que estava começando ali não seria fácil.
2 dias depois, Letícia chegou mais cedo do que o habitual. O céu ainda estava claro demais para o horário, e o coração dela batia rápido, como se estivesse entrando em algo que não tinha volta. Francisco vinha no colo, acordado, curioso, olhando tudo ao redor com atenção redobrada. Hoje a gente trabalha direitinho, tá bom? Ela sussurrou no ouvido dele. Nada de bagunça. Tá bom. Ele respondeu do jeito dele, balançando a cabeça sem muita convicção. Quando o portão se abriu, Alfredo já estava ali. Não de terno, não com pressa. Usava uma camisa simples, mangas dobradas e um ar diferente, menos distante. Ao ver os dois, ele parou e sorriu. Um sorriso que não parecia treinado. Bom dia, ele disse com a voz baixa, quase respeitosa. Bom dia, Letícia respondeu, sentindo o estômago apertar. Francisco não esperou o convite. Se inclinou no colo da mãe, apontou com o dedo e abriu um sorriso largo. Papai. Letícia fechou os olhos por um segundo. Mas dessa vez, não corrigiu na hora. Alfredo se agachou lentamente, mantendo a mesma calma de antes. Bom dia, campeão. Ele disse sem usar a palavra proibida. Dormiu bem? Francisco assentiu animado. Dormi! Letícia observou aquela troca com atenção. Alfredo estava atento, cuidadoso. Não exagerava, não se impunha. E isso, de algum jeito, a deixou ainda mais tocada. Hoje eu trouxe umas frutas pro lanche dele. Ela disse, tentando manter o foco no trabalho. Ótimo. Alfredo respondeu. Eu mandei preparar um espaço no jardim, com sombra. Ele pode brincar lá enquanto você trabalha. Letícia hesitou. Não quero dar trabalho. Não é trabalho. Ele disse firme, mas gentil. É convivência. Como combinamos. Ela assentiu devagar. O dia seguiu diferente. Letícia limpava, organizava, mas sempre com o olhar puxado para o jardim. Alfredo estava ali, sentado no banco, observando Francisco empilhar pedrinhas, derrubar, rir, repetir. Não havia celular, não havia reuniões, só presença. Em certo momento, Francisco tropeçou e caiu sentado. Não chorou, apenas olhou em volta, confuso. Alfredo se levantou na hora, mas não correu. Se aproximou devagar. Tá tudo bem, ele disse. Levanta comigo. Francisco estendeu a mão. Alfredo segurou, ajudou. Simples assim. Letícia sentiu um nó na garganta. Mais tarde, enquanto preparava o café na cozinha, Alfredo entrou em silêncio. Ele é resiliente, comentou. Ele aprendeu cedo que cair não é o fim. Letícia respondeu. Alfredo apoiou as mãos na bancada. E você? Quem te ajudou a levantar? A pergunta veio sem julgamento. Só curiosidade real. Letícia demorou a responder. Ninguém, ela disse. Eu aprendi sozinha. Alfredo assentiu, absorvendo aquilo. Eu não quero substituir nada na vida de vocês, ele falou. Mas eu gostaria de somar. Se fizer sentido. Letícia respirou fundo. Só não some depois. Alfredo sustentou o olhar. Eu não entrei nisso para ir embora. Ela não respondeu, mas algo dentro dela começou a ceder. No fim da tarde, Francisco correu até ela, suado, feliz. Mamãe, papai viu eu correr. Letícia se abaixou, limpou o rosto dele com carinho e olhou para Alfredo. Ele não desviou. Ele correu rápido mesmo, Alfredo disse. Quase não conseguia acompanhar. Letícia sorriu. Um sorriso pequeno, verdadeiro. Então você vai ter que treinar. Ela respondeu num tom leve. Alfredo riu. Naquele instante, Letícia entendeu. Não era sobre rótulos, não era sobre palavras, era sobre constância. E constância era algo que ela nunca teve coragem de esperar. Mas também não seria passageiro. Os dias começaram a criar um ritmo próprio. Letícia já não chegava tensa, nem saía com o coração disparado. Francisco corria pelo jardim como se aquele espaço sempre tivesse sido dele. E Alfredo? Alfredo descobriu algo que nenhuma reunião, nenhum contrato, nenhum número tinha conseguido ensinar. A beleza do cotidiano simples. Numa tarde silenciosa, enquanto Francisco desenhava no chão com giz colorido, Alfredo observava de longe. Letícia dobrava algumas roupas no sofá e, sem perceber, falava com ele como se falasse com alguém da família.
Ele anda dormindo melhor, ela comentou. Acorda menos assustado. Alfredo levantou o olhar. Talvez porque agora ele sente que não está sozinho. Letícia ficou quieta. Não por discordar, mas por sentir o peso daquela verdade. Alfredo, ela chamou depois de um tempo. Você percebe que ele já te inclui em tudo? Percebo. Ele respondeu. Né? E por isso eu não brinco com isso. Ela respirou fundo. Então eu preciso te perguntar algo. Com sinceridade. Pergunta. Você está disposto a continuar mesmo quando não for fácil? Alfredo se aproximou sentando no chão ao lado de Francisco. Eu vivi fácil demais. Ele disse. E ainda assim me senti vazio. Se isso aqui for difícil, talvez seja exatamente o que eu preciso. Francisco levantou o desenho e mostrou orgulhoso. Eu, mamãe. Papai. Letícia sentiu os olhos marejarem. Alfredo engoliu seco. Ele desenhou a gente. Ela sussurrou. Então a gente precisa estar à altura disso. Alfredo respondeu. Naquela noite, depois que Francisco dormiu, Letícia ficou sentada na sala, inquieta. Alfredo apareceu com 2 xícaras de chá e colocou uma na mesa ao lado dela. Você tá com medo, ele disse, sem rodeios. Tô, ela admitiu. Mas não é de você, é de acreditar. Alfredo sentou de frente. Eu não posso prometer perfeição, ele falou. Sim, mas eu posso prometer presença. Letícia segurou a xícara com força. Presença muda tudo. Então deixa mudar, ele respondeu. Ela levantou o olhar. Pela primeira vez, não desviou. O tempo fez o que nenhum dos dois teve coragem de fazer sozinho. Não houve anúncio, nem rótulos apressados. Apenas continuidade. Francisco passou a chamar aquela casa de nossa. Letícia passou a sorrir sem pedir desculpas. Alfredo passou a chegar em casa com pressa. Não para trabalhar, mas para estar. Numa manhã comum, Francisco correu até Alfredo com um brinquedo quebrado. Papai, ajuda! Alfredo se abaixou, consertou com cuidado e devolveu o brinquedo. Pronto? Francisco abraçou ele forte. Obrigado, papai. Letícia observou a cena à distância. Não corrigiu, não interrompeu, apenas sentiu. Mais tarde, enquanto o menino brincava, Alfredo se aproximou dela. Se um dia você decidir que isso aqui pode ser mais do que convivência, ele disse com calma. Eu vou estar aqui, sem pressão. Letícia respirou fundo, emocionada. Já é mais do que eu imaginei um dia. Ela respondeu. Alfredo segurou a mão dela com cuidado, como quem pede permissão. Então vamos continuar assim, um dia de cada vez. Letícia apertou a mão dele de volta. Um dia de cada vez. Francisco correu até os dois e abraçou as pernas deles ao mesmo tempo. Família. Letícia riu entre lágrimas. Alfredo fechou os olhos por um instante, sentindo algo que dinheiro nenhum compraria. Ali, naquela palavra simples, estava tudo o que eles tinham construído sem prometer, sem forçar, apenas sendo. E assim, o sonho de um homem viúvo, o cuidado de uma mãe solo e a inocência de uma criança se encontraram no lugar mais improvável, no tempo, na presença e no amor que nasce quando alguém escolhe ficar. Se gosta dessas histórias emocionantes, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like. Até o próximo vídeo.